Olá para você que chegou até esse vídeo, meu nome é Alisson, seja muito bem-vindo ao canal Biabi. E nesse vídeo então, segundo vídeo do canal, eu vou dar para vocês o meu ponto de vista sobre a importância da leitura. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, até mesmo depois do ensino médio, eu sempre me considerei uma pessoa que não gostava nem um pouco de ler. Leitura sempre foi uma coisa assim que me causava uma repulsa, digamos assim. Nunca gostei, tá? E eu sei que muitas pessoas se enquadram nessa mesma situação de não gostar de ler, tá? De nem considerar iniciar uma leitura. E eu vou tentar fazer com que você repense, né, essas atitudes, essas considerações que você tem sobre a leitura, através de algumas ideias, tá, que eu vou estar te passando, o porquê que isso pode ser interessante, como que isso pode ser interessante para você. Para começar a entrar nesse assunto, pessoal, eu vou iniciar com uma frase para fazer uma reflexão. A frase: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Ela é uma frase verdadeira, tá? A gente realmente acaba se tornando muito do que as pessoas que a gente convive são, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes a gente pode ver isso como uma coisa que a gente não consegue fugir disso, tá? Essa frase, inclusive, existem outras versões. Você é a média das 10 pessoas, enfim, você é a média das pessoas ali mais próximas de você, com as quais você mais convive. Porém, aí talvez você vai escutar essa frase e tu vai achar injusto, porque você, quando nasceu numa família carente, tá? Onde tu olha pro teu lado, tu tem o teu irmão que tem atitudes, digamos, infantis, que ainda não atingiu um grau de maturidade, por mais que tenha 30 anos, por mais que tenha 40 anos, enfim. Aí tu olha pro teu lado, quando vê o teu pai ou a tua mãe com atitudes negativas, né, sempre comentando coisas do passado, colocando um clima, digamos, mais tenso, né? E aí tu chega num determinado momento assim que tu percebe, poxa, mas se eu vou ser a média das 5 pessoas que eu mais convivo, as pessoas que eu mais convivo não são o que eu gostaria de ser, não são a pessoa que eu gostaria de ser daqui a 5, 10 anos, daqui a 20 anos. Eu não vou conseguir evoluir convivendo com essas pessoas. E aí, inevitavelmente, a gente vai acabar pensando, se eu convivesse, né, com um bilionário, um milionário, que tivesse todo o tempo ali me dando dicas, seria muito mais fácil. Eu começaria a conviver com essa pessoa, teria insights, né, dessa pessoa. Insights, no caso, seriam dicas, sacadas, né, que a gente pegaria dessa pessoa, que normalmente, se a gente está convivendo com pessoas com um intelectual um pouco mais reduzido, a gente acaba, né, que o nosso intelectual ele fica naquela mesma média. Quando a gente eleva o nosso nível com quem a gente está se relacionando, automaticamente o nosso nível ele eleva também. E agora a gente vai fazer o vínculo com o livro. Cadê o papel do livro nesse momento? Se você não tem condições de se relacionar com pessoas com as quais você gostaria de ter uma mentalidade parecida, o livro está aí para isso. Quando a gente começa a fazer uma leitura, a gente está praticamente conversando, entrando na mente de uma pessoa, do autor do livro. E eu vou acabar citando para vocês, para exemplificar um pouco mais, alguns livros, né, algumas personalidades que fizeram parte, né, desse meu caminho de começar a fazer a leitura, de começar a gostar da leitura, começar a perceber e a gostar dos efeitos que a leitura estava fazendo em mim, né, a minha evolução através da leitura. O primeiro deles, então, que eu vou mostrar para vocês, seria o livro do Thiago Nigro, tá, que é do Mil ao Milhão. Esse livro aqui, ele é muito interessante, principalmente, talvez, para uma pessoa que nem eu sempre me considerei uma pessoa muito matemática, né? Então, números, essas questões assim mais que fazem sentido, né? Que eu consigo visualizar isso através de números, né?
acaba que eu, né, a pessoa que eu sou, eu me relaciono bem com esse tipo de informação vindo dessa forma. Então esse livro, do 1000 ao Milhão, que é do Thiago Nigro, a ideia desse livro, ele acaba nos passando, através dos números, uma sensação de como é se eu começasse a investir, a questão dos juros sobre juros, né, os juros compostos, como que ele funciona. Tu percebe ali que o dinheiro ele realmente tem um potencial, ele consegue ganhar uma escala. Isso daqui foi muito interessante para mim mudar a minha mentalidade, ou pelo menos começar a mudar a minha mentalidade no sentido de como eu gasto meu dinheiro, como investir. Eu já sou uma pessoa que investe na Bolsa de Valores, apesar de ser bastante iniciante e ter muito pouco patrimônio na Bolsa hoje, mas eu já comecei a estudar graças a esse livro, graças ao Thiago Nigro. Então, como viver com o Thiago Nigro? Muito provavelmente, pelo menos hoje, né, eu não tenho condições. Porém, no meu futuro, nada me impede, né, de eu conhecer na prática o Thiago Nigro. Mas como hoje eu não posso, tá aqui o livro dele e eu consigo conversar um pouquinho com ele, entrar na mentalidade dele de alguma forma. E um outro livro que eu vou mostrar para vocês também, que é de uma outra personalidade, que ele é muito amigo, inclusive, do Thiago Nigro, né, que ele é muito conhecido também na questão das vendas, na questão do empreendedorismo, que é o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, o dono da WhatsApp hoje, né, ele inclusive comprou um time lá nos Estados Unidos esses tempos. Então o cara, ele é uma personalidade assim fantástica, né? Pelo que ele construiu, como ele construiu. Se tu escutar esse cara falando, é fantástico, né? Tu tem que simplesmente parar de escutar, parar de fazer tudo que tu tá fazendo, escutar o que ele fala, porque o cara, ele tem uma mentalidade muito acima, muito desenvolvida. E é outro cara que, na presença física, né, eu não poderia hoje ter a possibilidade de conviver com ele. Daqui a pouco, pode ser que sim, né, eu vou ter o prazer de conhecer e apertar a mão dele, ter alguns insights pessoalmente. Daqui a pouco isso pode acontecer, mas hoje, através do livro dele, é a forma que eu tenho para me relacionar com ele. Ou seja, a gente não pode pegar e dar a desculpa que o nosso ciclo, o nosso entorno, ele é pobre. A gente pode buscar estratégias para se relacionar com outras pessoas, mesmo que através de um livro. E aí também eu vou citar para vocês uma outra situação que é semelhante aos livros, né? Só que é um pouco mais moderna, é uma tecnologia, é um modo de comunicação mais atual, que seria o podcast, tá? O podcast provavelmente você já sabe do que se trata, mas caso tu não saiba, né? O podcast, ele é uma conversa, é uma entrevista, onde uma pessoa convida uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa, ela é referência em alguma área, seja finanças, empreendedorismo, nos esportes, em diversas situações, na psicologia, existem infinitas possibilidades, mas aquela pessoa é uma pessoa conhecida, ou seja, o entrevistador, né, a pessoa que está, digamos, à frente do podcast, ele vai começar a extrair muitas informações, insights, né, sacadas, dicas daquela pessoa, e essas informações muito provavelmente elas vão ser muito úteis para a audiência desse podcast. Então essa seria uma outra maneira de você se relacionar com pessoas que hoje você não consegue se relacionar por conta do teu padrão de vida atual, por conta das atividades que você está fazendo, mas nada te impede, né, como eu disse antes, de daqui a algum tempo você se relacionar fisicamente, presencialmente, ser amigo dessas pessoas. Hoje, a leitura, os podcasts, eles acabam nos ajudando nesse sentido. E aí também eu separei algumas frases para estar comentando aqui para vocês sobre a leitura, né? Por exemplo, muitos homens iniciam uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro, tá? Então isso daqui é uma coisa que mostra que às vezes, através de uma leitura de um livro, através de um ponto específico de um livro, tu pode perceber uma coisa que pode te mudar para sempre, né? Pode ser inclusive um ponto de inflexão na tua vida, né? O ponto de inflexão, caso você não tenha lido o livro do Flávio Augusto, um ponto de inflexão
é aquele momento da tua vida que tu vai tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Então muitas vezes a gente toma esses pontos, essas decisões, que são esses pontos de inflexão na nossa vida. O livro, a partir da leitura, a gente pode sim, né, acabar tendo esse ponto de inflexão, que é o momento da decisão que, a partir dali, a tua vida vai seguir um rumo diferente. Ou ela poderia seguir 2 rumos, 3 caminhos diferentes, mas aquela decisão ela te fez seguir um caminho específico. Então o livro ele acaba te permitindo isso. A leitura engrandece a alma, né? Uma talvez das frases mais conhecidas da leitura, e é realmente a alma, a bagagem que a pessoa tem, que ela vai adquirindo cada vez mais bagagem, vai ganhando corpo, o teu conhecimento, a maneira com que você absorve as coisas, a maneira com que você se relaciona com o mundo. Tem várias situações. Às vezes a leitura é um modo engenhoso de evitar o pensamento. Essa frase aqui ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? Tanto em momentos assim, às vezes que tu tá mal, que tu tá passando por dias difíceis, né? A leitura ela pode acabar trazendo novos pensamentos, tirando aqueles pensamentos tristes, negativos, de culpa, enfim, que tu estava tendo, e colocar alguns pensamentos novos. Às vezes tu acaba concordando com uma coisa que está no livro e aquilo te faz um bem, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito que quando a gente está falando agora de momentos tristes, momentos que a pessoa está precisando de uma certa ajuda, eu sou uma pessoa que acredita que se a pessoa está aberta a ser ajudada, né, se ela está aceitando ajuda e ela demonstrar isso para o universo de uma maneira geral, eu sou uma pessoa que acredita que de alguma forma ela vai ser ajudada, tá? Eu percebo isso através dos livros, percebo isso através dos podcasts, que às vezes a gente está precisando escutar alguma coisa, e esses dias até eu estava escutando um podcast do Justus, né, do Roberto Justus, que era inclusive o próprio Thiago Nigro que estava entrevistando ele. E o Roberto Justus, né, talvez você conheça ele é uma pessoa que o assunto do podcast deveria ser empreendedorismo, né? Porém, ali no meio, eu escutei uma coisa que coube para mim relacionado a relacionamento. Então, eu achei fantástico, sabe? O que ele comentou, para mim, serviu muito bem. Então, eu acredito muito nisso. Se você é uma pessoa que está aberta a receber ajuda, eu acredito que o universo ele sempre coloca a ajuda no teu caminho. Só fazendo um parênteses aí sobre o assunto, tá? E aí também eu comento algumas situações, né, algumas questões assim que a leitura ela acaba desenvolvendo a imaginação, a criatividade, a comunicação, né, aumenta o vocabulário, né, às vezes a língua portuguesa ela gosta de ter palavras difíceis, então tu não vai se limitar a não entender alguma palavra difícil que alguma pessoa vai usar, tu vai conseguir se virar melhor. Conhecimentos gerais, senso crítico, então até a questão de analisar as coisas que chegam até você, você vai ficar um pouco mais crítico, né? Tu vai ter um senso melhor de agir diante de diversas situações, né? Além desses benefícios, a gente acaba exercitando o nosso cérebro. A gente sabe, né, que o cérebro também ele não passa de um músculo. A gente exercita e quanto mais a gente exercita, melhor o estado físico dele. Então o indivíduo ele acaba adquirindo maior repertório, né, em outras palavras, e expandindo os seus horizontes, né, pessoal? Então a leitura, que foi o assunto principal do vídeo de hoje, ela é uma maneira com que a gente tem de se conectar com as pessoas, tá? Com as pessoas muitas vezes que a gente não teria condição hoje para conviver. Podcasts, a mesma coisa. Podcast, às vezes, ele acaba sendo até melhor para determinados públicos talvez que não gostam tanto de ler, que ainda não estão muito abertos à leitura. A gente escuta um podcast, às vezes, organizando o quarto, fazendo alguma outra atividade que tu consiga estar concentrado nas informações que estão sendo passadas no podcast, lavando uma louça, fazendo alguma atividade dentro de casa, tu coloca aí no teu celular, né? Hoje o acesso, praticamente todas as pessoas têm acesso ali ao YouTube no celular, então não é desculpa nenhuma para ninguém, né, não conseguir escutar um podcast.
E através do podcast eu vou dizer para vocês que muitos podcasts incentivam a leitura, né? Por exemplo, o JJ Podcast, que é do Joel J. Ele costuma sempre perguntar para os entrevistados dele o que o cara tá lendo, ou o que a pessoa, a mulher que foi convidada, tá lendo. Ele sempre pergunta praticamente. E todas as pessoas praticamente que vão lá respondem que estão lendo alguma coisa, ou seja, agora eu vou puxar uma sequência bem interessante. Para a pessoa aparecer no podcast ali do Joel J, ela é uma pessoa influente. E para essa pessoa estar ali, né, ser convidada para estar ali no podcast, ela, de alguma forma, ela precisou engrandecer o intelecto dela, né? E os livros são provavelmente uma das melhores maneiras da gente conseguir crescer. Tem uma frase que eu gostaria de deixar para vocês aqui também, né, justamente nessa questão de a gente hoje tem tais possibilidades. Daqui a pouco as nossas possibilidades podem aumentar, podem se tornar infinitamente melhores do que as condições que a gente tem hoje. E é justamente nessa linha que eu queria terminar esse vídeo com uma frase do Mário Sérgio Cortella, tá? Ele é um palestrante, é uma pessoa que fala muito bem, né, que tem muito ensinamento para compartilhar, e que eu conheci ele bem recentemente, tá? Eu gostei bastante da maneira dele falar e o que ele fala. E uma das frases que eu vou deixar então para vocês dele é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, faça o teu melhor hoje. Talvez daqui 2 meses, daqui 2 anos, você vai ter condições melhores. E a pessoa que você vai ser ali na frente provavelmente vai fazer coisas melhores ainda, porque você vai ter condições melhores. Então, essa frase ela é muito rica, tá? Hoje, faça o seu melhor. E não se preocupa se o teu melhor não é melhor do que o fulano, porque talvez ele tenha condições muito melhores do que você. Então, não se compara. Foca no que é teu e faça as coisas da melhor maneira que tu consegue. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha conseguido passar aí algum pensamento, que eu tenha conseguido fazer. Você talvez que não tem muita inclinação assim pro lado da leitura, espero que eu tenha conseguido dar um empurrãozinho, tá, pro lado da leitura. Ou até mesmo o pessoal que não tem costume de escutar podcasts, né, que ali é uma comunicação assim mais inovadora, né, mais nova, mais atual. Comece, né? Se tu tem tanta repulsa com a leitura, começa num podcast, começa escutando um podcast, vendo que aquele conteúdo ele pode estar te agregando, pode estar te fazendo uma evolução pessoal em você. A partir dali, talvez você vai querer partir para os livros também, né? Porque, como eu disse, os próprios podcasts, né, as pessoas que estão por trás dos podcasts, eles incentivam as pessoas a ler. Então eles vão citar livros, a minha mentalidade ela mudou totalmente depois que eu li tal livro, né? Muita gente, inclusive, fala muito bem desse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, né? Ele é do Napoleon Hill, e isso aqui seria uma suposta entrevista dele na condição de jornalista, né, entrevistador, com o próprio que está na capa. Então, ele acaba sendo... Ele não é um livro religioso, tá? Por mais que ele fale numa figura assim que muitos até não falam o nome, enfim. Ele acaba não sendo um livro religioso, né? Ele é um confronto de opiniões, de conversas, onde muitas coisas que são faladas acabam nos surpreendendo e nos fazendo pensar sobre as coisas que acontecem. Então, sim uma recomendação. Todos esses livros que eu mostrei para vocês, esses 3 livros, né, não foram muitos, todos esses livros eles são altamente recomendados por mim, tá? Que você faça a leitura deles, assim como, por exemplo, expandindo um pouco mais, Os Segredos da Mente Milionária. Também ele é um dos livros mais conhecidos e com certeza mais recomendados para todo mundo. Outro livro, O Pai Rico e o Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki. Também é um outro livro, confronto de mentalidades, né? Tu vai
perceber como que uma pessoa que tem um padrão médio, que tem uma vida, digamos, mais básica, como que é o pensamento dessa pessoa, como que é o pensamento de uma pessoa mais que vive em abundância. Enfim, no universo dos livros a gente tem infinitas possibilidades de conhecer infinitas pessoas com intelectos muito elevados. Beleza, pessoal? Um grandíssimo abraço para todos e até mais.